Olá! No vídeo anterior falamos de casais de cientistas que compartilharam um prêmio Nobel e no final citamos exemplos de esposas de cientistas famosos que, embora não fossem parceiras em projetos científicos, exerceram influência importante na carreira de seus maridos. Hoje, centramos nossa apresentação no casal francês Antoine Laurent e Marianne Lavoisier. Antoine Lavoisier foi um dos mais notáveis cientistas do século XVIII e de todos os tempos. Ele é reconhecido como o pai ou o fundador da química moderna. Sua obra Tratado Elementares de Química, publicada em 1789, é, em geral, considerada o marco inaugural de uma nova era na química, ou seja, a certidão de nascimento da química moderna. Foi ele quem descobriu o papel do oxigênio nas reações químicas. Lavoisier demoliu a teoria do flogisto, a concepção química predominante até a segunda metade do século XVIII. De acordo com a teoria flogística, os materiais inflamáveis continham uma substância ígnea, uma espécie de princípio do fogo, chamado flogisto, uma misteriosa essência ou substância que seria liberada pelos materiais quando queimados. Mesmo parecendo alquimia, a maioria dos químicos acreditava na teoria flogística, mas não Lavoisier. Ao destituir a teoria flogística e substituí-la por uma nova teoria, a teoria geral da combustão, Lavoisier produziu uma reformulação na química. Em sua teoria, o cientista francês estabeleceu o conceito radicalmente diferente de combustão pelo oxigênio. Outras contribuições científicas importantes de Lavoisier incluem o método moderno de nomenclatura química, que é a atribuição de nomes às substâncias, a demonstração de como o oxigênio e o hidrogênio se ligam para formar água, com seus experimentos de decomposição e recomposição da água, e as primeiras medidas do consumo humano de oxigênio. A descoberta do oxigênio é atribuída ao químico e clérigo inglês Joseph Priestley, na década de 1770, embora ele não tenha usado o termo oxigênio, e sim ar deflogisticado, isto é, sem flogisto. Foi Lavoisier quem batizou de oxigênio o tal ar deflogisticado. E qual o papel de Marianne Lavoisier no trabalho científico do marido? Em artigo recente, intitulado Marianne Pose Lavoisier, a assistente invisível, o autor pergunta logo no início se seu marido famoso teria tido papel-chave na fundação da nova química sem a colaboração dela. O artigo, de autoria de Haley Bennett, foi publicado pela Real Sociedade de Química de Londres. A resposta é que Lavoisier provavelmente não teria realizado plenamente sua obra científica sem a colaboração da esposa Marianne. Vejamos por quê. Marianne
foi companheira de Antoine Lavoisier na vida cotidiana e no bem equipado laboratório de química construído pelo marido em casa, onde ela atuou como assistente. Ainda não tinha completado 14 anos quando ela se casou com Antoine. Na ocasião, ele tinha 28 anos. Marianne tinha pendores para a ciência. Logo cedo, ela se interessou pelas pesquisas do marido e se qualificou para ser sua colaboradora. Ela obteve treinamento formal em química ao fazer o curso ministrado por Jean-Baptiste Boaquet, colega de Lavoisier e membro da Academia de Ciências. O próprio Lavoisier foi eleito para a Academia com apenas 25 anos. Marianne aprendeu inglês, língua na qual o marido não sabia ler. E não tinha fluência, em inglês. E teve lições de arte com um pintor famoso, tornando-se uma desenhista habilidosa. Pois bem, na segunda metade do século XVIII, pesquisas importantes sobre os gases respiratórios estavam sendo feitas na Inglaterra, como é o caso dos experimentos de Joseph Priestley. E Antoine precisava conhecer o conteúdo dos artigos publicados, Era Marianne quem fazia a tradução dos textos do inglês para o francês. Assim, ela não só favorecia o marido com a leitura dos artigos e outros textos, como ela mesma se mantinha atualizada com as novas descobertas e controvérsias no âmbito da química. De especial importância para Lavoisier foram as traduções de textos sobre a teoria do flogisto, inclusive um ensaio chamado Ensaio sobre o Flogisto, de autoria de um químico irlandês, Richard Kieran, que vivia em Londres. As traduções de sua esposa permitiram ao cientista fazer uma leitura crítica dos textos e a possibilidade de refutar as teses defendidas. É interessante notar que o conhecimento de química e seu envolvimento em experimentos permitiam a Marianne Lavoisier acrescentar notas explicativas às suas traduções do inglês para o francês. Ela até poderia ter sido coautora do marido em alguns artigos, em algumas publicações dele, Marianne também desempenhou o papel de ilustradora dos livros e artigos escritos pelo marido. Ela fez desenhos de alta qualidade de equipamentos e outros materiais e mesmo de pessoas que participavam dos experimentos. As ilustrações mais famosas são aquelas encontradas no Tratado Elementar de Química, citado anteriormente. Em suma, Marianne era tradutora, assistente nos experimentos, ilustradora científica e, frequentemente, quem fazia as anotações sobre os experimentos que o marido realizava. Além do grande cientista que foi, Antoine Lavoisier foi também servidor público, mais especificamente
coletor de impostos para o governo francês. Infelizmente. No auge do reinado do terror da Revolução Francesa, em 1794, Lavoisier e muitos outros cobradores de tributos, inclusive o pai de Marianne, foram condenados à morte na guilhotina. Uma carreira científica brilhante fora interrompida prematuramente. Assim, tragicamente, chega ao fim, em plena atividade criativa, a vida de um dos maiores cientistas da história, vítima do fanatismo e do terror, um ilustre Marte da Revolução Francesa. Lavoisier tinha 51 anos de idade. O matemático e astrônomo Joseph Lagrange observou: custou-lhes apenas um instante para cortar aquela cabeça, mas 100 anos podem não produzir outra igual. O casamento entre Antoine e Marianne foi aparentemente feliz e cientificamente produtivo, mas o casal não teve filhos. Ela morreu em 1836, aos 78 anos. Marianne Lavoisier é emblemática de uma assistência invisível que não é reconhecida nos tratados de história da ciência. Tenho alguns desses tratados, livros de formato grande e muitas páginas, mas nenhuma fala da contribuição de Marianne à obra científica de Antoine Lavoisier. E quantas assistentes invisíveis não deve ter existido na história pregressa da ciência? Obrigado. Até breve.